Você plena! Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante que a gente precisa tanto entender bem para saber por onde ir, para onde conduzir a nossa vida. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais pertinho de vocês, que eu tô aqui com a mesa. Eu queria muito falar sobre esse tema. Bem-vinda! Porque eu acho que às vezes a gente tem a impressão errada do que é se sentir plena. Então vocês que estão aqui, se quiserem deixar nos comentários, né? Quando vocês ouvem a palavra mulher plena, o que vocês acham que é? O que é mulher plena? Se você fecha os olhos um momento assim e para pensar, plena, o que seria? Queria saber o que vocês acham. Já vou antecipar aqui que perfeita não é. Perfeita não é. O que seria plena? Com que outra palavra vocês associariam, né? Se eu falo, Neide, você está plena. Suzana, você está plena. A outra pessoa não consegue identificar o nome dela. Você está plena hoje. Ou quando vocês olham no espelho e falam, ai, me sinto plena. O que é? Conta pra mim, senão eu sigo, mas se vocês participam fica mais legal. Então, de qualquer maneira, não é perfeita. Isso é muito importante a gente entender. Porque a plenitude nesse sistema imperfeito, ela envolve imperfeição. E quando a gente fala que envolve imperfeição, a gente também entende a gente vai também falar um pouquinho em oscilações. Então, será que é possível uma mulher se sentir plena tendo momentos de pouca energia? A Suzana fala, quando eu me sinto em paz. Interessante, muito válido. É possível a gente se sentir plena se sentindo triste? Se sentindo cansada? Comigo já aconteceu de chegar em casa super cansada e falar, uau, que dia legal. Então a gente se sente plena, mesmo triste, mesmo cansada, porque a tristeza ela é importante. Ela cumpre um papel importante. Então eu não vim aqui falar sobre mulheres perfeitas. Não vim aqui falar sobre mulheres que não têm dificuldades. Como é você se sentir em paz? É principalmente se conhecendo para saber que quando alguma coisa não tá bem, você de maneira geral sabe encontrar um caminho para se sentir melhor. E aí a gente não tem como escapar do método Perceber e Acolher, que é o meu método exclusivo, é o que me diferencia de outros profissionais, é um método que eu criei e desenvolvi. Então, quando você desenvolve o perceber, que é um nível de consciência mais alto, você consegue discernir o que é que está acontecendo comigo. Porque a gente não consegue se cuidar e se curar, né? E aí, quando eu falar curar, entenda alívio, principalmente, né? Mas a gente também pode falar de cura de sensações, de problemas emocionais, problemas físicos, obviamente, né? Quando eu falo cura, eu não me refiro a milagres. Então, quando eu desenvolvo um nível de consciência alto, eu consigo saber exatamente o que eu estou sentindo. Eu não cuido da mesma maneira de mim mesma se eu estou cansada ou se eu estou insegura. A maneira como eu vou cuidar do cansaço não é a mesma de cuidar da insegurança. E essa lista poderia ser infinita. Então, quando a gente se torna um pouco mais consciente, se entende, se conhece melhor, sabe os caminhos que a gente costuma trilhar e sabe, inclusive, quando a gente está um pouquinho fora dos nossos padrões, fica muito mais fácil se sentir plena. E, como eu falei, o meu método se chama Perceber e Acolher, né? Isso que eu aplico em todas as minhas sessões, em todos os meus atendimentos. E o acolher é ter autocompaixão,
É dar para si o que a gente tem muita facilidade para dar para o outro, mas tem dificuldade em dar para a gente mesma. Aquele ombro amigo, aquela palavra de compreensão, aquele pensamento um pouquinho mais tolerante às vezes. Ao invés de cruel, rígido, tenaz, severo. E aí, como que você pode se sentir plena sendo imperfeita e às vezes até se sentindo mal? Vamos falar aqui diretamente da ansiedade? Sabendo respeitar o seu estado e conseguindo desenvolver ferramentas para melhorar esse estado ou essa condição. Então, o problema muitas vezes não é a ansiedade em si. A ansiedade faz a gente ficar preocupada, alterada, mas às vezes não é esse o grande e maior problema. É a gente não saber voltar para o equilíbrio. Voltar para a estabilidade. Bem-vinda. Então, uma mulher plena, que também é imperfeita, que também passa por momentos difíceis, que passa por alterações hormonais, de humor, de disposição, de opinião, ela pode sim ser plena quando ela encontra os caminhos de manobra ou de retorno para o bem-estar. E é por isso que hoje as mulheres brasileiras são as mais ansiosas do mundo e são as que têm maior probabilidade de piorar ou tornar esse cenário da ansiedade mais complexo e mais difícil de encontrar alívio. Porque nós, mulheres brasileiras, não sabemos encontrar os nossos caminhos de manobra e de retorno para o bem-estar. Então, se a gente pudesse encerrar o assunto, eu encerraria aqui. Eu acho que isso seria o mais importante de você entender. Se sentir plena é saber que nem sempre você vai se sentir bem, nem sempre as coisas vão acontecer como você gostaria. Mas sim, você tem a capacidade de olhar para dentro, entrar em contato com você mesma sem se julgar e sem se criticar, se dar amor e compaixão, respirar fundo e agora usar as ferramentas emocionais, mentais e comportamentais que você desenvolveu para voltar para o bem-estar. E aí, para vocês não acharem que pelo fato de eu ser psicoterapeuta, ajudar outras pessoas, eu sou uma super mulher, porque eu não sou, eu sou uma pessoa normal como vocês, eu vou contar a minha experiência recente agora, que eu acabei de contar numa sessão. Sábado, domingo, segunda-feira. Eu fiquei menstruada no sábado, domingo eu tinha um evento o dia todo, eu tinha assembleia, segunda-feira é dia de atendimento. Meus dias de atendimento são segunda e quarta-feira. Nível de energia baixíssimo. Eu já percebo, eu tenho 42 anos, eu já percebo que eu estou pisando no cenário da menopausa. E isso começou lá em 2023. Todo o meu comportamento de ciclo mudou. Eu me cansava mais, eu tinha muito menos energia, até por ter muito mais sangramento, né? E eu percebo que outras alterações têm feito parte desses últimos anos. Como eu sei que essas são alterações? Porque eu sou capaz de saber a minha referência de eu saudável. Que às vezes é o grande problema. Às vezes a gente tem ansiedade há tanto tempo, sofre por tanto tempo, que a gente já não tem mais uma referência de quem nós somos, o nosso normal. E eu também acabei de falar sobre isso, acabei de falar sobre isso na sessão que eu terminei agora, faz meia horinha. A gente precisa ter essa referência. Se a gente não tiver a referência do nosso eu normal, é mais difícil a gente entender o que está oscilando, o porquê está oscilando e como a gente sai desse lugar. E é por isso que chegam para mim todos os dias mulheres 40 a mais com um histórico enorme de ansiedade, de 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos lutando contra a ansiedade e tendo dificuldades. Nesse período de tempo, a referência do eu se perdeu.
E a gente precisa resgatar. Mas como a gente resgata a referência do eu, num estado de ansiedade alterado, debaixo dos efeitos do climatério e da menopausa? Através da terapia. É o ambiente terapêutico que vai começar a te estimular a buscar, a resgatar essas referências de normalidade, essas referências de estabilidade. Quando eu estava bem, como eu funcionava, o que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu gostava, o que eu não gostava. O que disso mudou? Se a gente não tiver essas referências para onde voltar e olhar, é mais difícil sair de um cenário de problemas mentais, emocionais e comportamentais. Então a gente precisa ter essa referência e na terapia a gente consegue. A mulher plena é aquela mulher que lida com as dificuldades e que sabe voltar para o lugar estável, para o lugar seguro, que ela conhece, ela sabe qual é. Por isso que eu falo e vou continuar dizendo, apertando na mesma tecla, vez tras vez. Medicação não transforma pessoas. Medicação não muda a trajetória. Medicação não transforma comportamento. A medicação estratégica, ela pode ser o grande respiro para que um trabalho terapêutico seja muito bem feito e alcance os melhores resultados. Nós precisamos disso às vezes. Às vezes eu recebo clientes que já não dormem bem há muito tempo, vivem em instabilidade há muito tempo, têm comportamentos compulsivos, comportamentos impulsivos e já têm as amizades, os relacionamentos completamente afetados. Às vezes, a gente precisa pedir ajuda do psiquiatra. Ela precisa, com a medicação, com essa que eu chamo de droga, e eu gosto de normalizar a palavra droga, né? Porque a gente precisa entender, né? Falar o português claro, ao invés de a gente ficar buscando palavrinhas, a gente precisa entender que essa droga, ela vai entrar lá no nosso cérebro e ela vai ajudar na nossa química cerebral. Vai ajudar a gente a dar mais ou menos, dependendo do tratamento que a gente está fazendo. Então a gente usa essa estratégia com a medicação ou com a droga para a terapia fluir, para a terapia andar para frente. E aí, essa mulher que é capaz de ser plena vai encontrando os caminhos para isso, desenvolvendo habilidades, ferramentas, vai tentando, errando, acertando, sem ser severa com ela mesma. Porque ela se orienta num nível de consciência mais alto, que ela ganha nessa conversa terapêutica, nesse tratamento terapêutico. Ela não fala com a inconsciência, com a impulsividade, ela não fala no inconsciente, ela não fala a partir de traumas, de impulsos, de defesa. Ela vai falar e vai se comportar em níveis de consciência altos, sendo capaz de se acolher e colocando a mão na massa, trabalhando, sem esperar perfeição. Por isso eu comecei a live dizendo, você plena não é você perfeita. E aí a gente vai deixar aqui, eu queria saber se está fazendo sentido para vocês. Se vocês estão gostando, se puder mandar coraçãozinho, algum comentário. Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Minha live vai ser bem curtinha, então sejam rápidas, porque já já eu tô encerrando, tá bom? Então, por que o nome do programa terapêutico, que a gente vai ter uma nova edição agora em abril, se chama Consciente Plena? Coraçãozinho subindo, obrigada. Porque você não consegue ser plena sem ser consciente? Ser consciente é o primeiro passo. Dentro do método Perceber e Acolher, a gente vai desenvolver a consciência, vai desenvolver o acolhimento, e aí você alcança esse patamar. Você encontra os caminhos para se sentir bem, estável. Então, contando sobre o que tinha acontecido, né, no fim de semana, nível de energia baixo. Durante o evento, muito estímulo, muito estímulo. Eu tava super feliz. Eu dei e recebi tanto amor e carinho, foi maravilhoso. No período da tarde, parecia que tinham me tirado da tomada.
Literalmente, eu nunca tinha sentido algo assim. Eu sou portadora de alta sensibilidade sensorial. Para quem não conhece, infelizmente em português tem pouco conteúdo sobre isso. Você vai colocar isso lá buscando, geralmente vai cair em assuntos falando sobre autismo, inclusive autismo em adultos, né? Não é o meu caso, mas a alta sensibilidade sensorial, ela é uma característica que pode existir separada do autismo, né? E eu sou portadora da alta sensibilidade sensorial. Então, a convivência social, hoje eu tenho muito mais ferramenta, eu me conheço melhor, eu sei como lidar com os ambientes de intensidade social. Mas mesmo assim nunca tinha acontecido o que aconteceu comigo. Por quê? Juntaram várias coisas. Eu fiquei quase 2 semanas com infecção respiratória, cortei o meu dedo, foi bem sério, eu só não precisei fazer cirurgia, mas eu tomei 7 dedos na pontinha do dedo. Eu quase fui com um pedacinho do meu dedo pro hospital. Foi bem traumáticozinho, assim, se é que eu posso dizer dessa forma. Eu tava sozinha, fiquei menstruada, evento, então não dá. Quando eu senti que eu desliguei, no inglês a gente fala shut down, eu falei assim, tudo bem, já tá no finzinho, depois eu vou pra casa, eu vou tomar um banho e vou descansar cedo. Antes, eu ficaria irritada, me sentiria mais impulsiva, ficaria mais intolerante com as pessoas ou com certos comentários à minha volta. Mas isso só aconteceu através do autoconhecimento, através da terapia. Só assim que a gente consegue encontrar a estabilidade. Não tem outra forma, não tem outra maneira. A gente sabe que a espiritualidade, eu sou cristã, a nossa espiritualidade ela pode ajudar muito a gente em sentido mental e emocional. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falo que uma pessoa que tem uma boa espiritualidade, ela, mesmo estando numa situação mental e emocional muito ruim, muito difícil, ela vai estar muito melhor do que alguém que está mal espiritualmente. Então, a estabilidade espiritual conta, mas se você não tiver o trabalho de bastidor mental e emocional, você vai ficar deficiente em ferramentas. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Então a gente vai encontrar essa estabilidade a partir do processo terapêutico. E você plena, que é o nome da live, né? Você plena, de novo, não é você perfeita. É aprender através do processo terapêutico a desenvolver ferramentas e capacidades para fazer uma manobra de um lugar difícil e de dor e de sofrimento e de aflição para um lugar de estabilidade, de bem-estar, de acolhimento. Então, o programa Consciente Plena, que vai ser em grupo e online, e começa dia 8 de abril, vai durar 4 semanas, um encontro ao vivo por semana, para vocês conseguirem 1 horinha por semana, reservar para se conectar e a gente se vê ao vivo. Não dá para conectar por qualquer razão. Pela primeira vez, é a primeira edição em que os encontros ao vivo vão ficar gravados para você acessar depois, por 48 horas, para você se colocar em dia e a gente conseguir ter uma interação legal lá no grupo do WhatsApp. E seguir o assunto da semana. Cada semana vai ter um assunto. No Diário Consciente Plena, que é um PDF que eu preparei para vocês, vai ter cada semana o assunto da semana, perguntas para aquele assunto, reflexões, textos bíblicos para vocês se concentrarem, doses pequenas. Lembrem-se, eu falo disso sempre, mas eu vou falar de novo. A gente precisa de pequenos passos, de pequenas mudanças que a gente consegue sustentar na linha do tempo. Grandes mudanças, grandes estratégias não se sustentam na linha do tempo. A tendência é que a gente vá desanimando, diminuindo, parando, e aí a gente não consegue alcançar o nosso alvo, a gente se frustra e reforça todo um padrão difícil de ansiedade, de frustração, de se sentir insuficiente, de ter medo, de ter insegurança, de querer ser perfeita. E aí a gente alimenta o ciclo nocivo. Pequenos passos. Essa é a grande proposta do programa Consciente Plena. Separa essas 4 semanas para olhar para dentro, com doses diárias, meia horinha. No dia do encontro ao vivo, 1 hora.
A gente vai fazer exercício ao vivo, vai ter um áudio guiado por semana, que você guarda lá, salva lá no Drive, é seu para sempre. Vai te respaldar para você praticar o Mindfulness, que é a técnica não medicamentosa com maior comprovação científica hoje em dia para ansiedade e para diversas outras coisas, mas para ansiedade. Agora para e se pergunta: eu tenho 1 hora por semana por 4 semanas para mim? Eu posso dar um voto de confiança para Camila e testar esse método? Provar esse método? Exclusivo na edição que vai acontecer agora. Encontro ao vivo fica gravado. Parcelamento em 12 vezes. O diário é consciente e pleno. O PDF que eu paguei para alguém fazer. Eu mandei para ela todas as informações. Ela fez a diagramação num PDF simples, lindo, bem feito, cheio de delicadeza. Para ser o momento de vocês fazerem anotações, reflexões, se observarem e trabalharem nesse desenvolvimento, se conhecerem, para também conseguir conhecer e estabelecer uma manobra, uma rota que tira vocês do sofrimento, da aflição, da angústia, do desamparo e coloca vocês no alívio, no acolhimento, na serenidade, na calma. Eu sei que algumas dessas palavrinhas podem soar super marqueteiro, né? Serenidade. Mas, gente, serenidade é uma coisa real e existe. Se alguém tá usando para fins comerciais só, é um problema dessa pessoa, não é um problema da palavra. Certo? Isso existe. Então, a mulher plena também existe. A mulher imperfeitamente plena, ela existe. E é a melhor versão que você pode ter de você mesma. É a melhor versão que eu posso ter de mim mesma. Porque se eu buscar a minha versão perfeita, ela nunca vai existir, eu estaria me enganando e me frustrando. Mas a minha versão plena, dentro desse contexto que eu contei pra vocês, que eu expliquei pra vocês para ajudar vocês a entenderem melhor, ela existe. É completamente palpável, alcançável. E eu preciso que vocês acreditem nisso. Porque vocês são as pessoas que precisam dar o primeiro passo. Eu projetei a estrutura do programa. Eu já tive diversas outras edições que se chamavam Grupo Perceber e Acolher. Deram resultados incríveis. Pessoas que me acompanhavam no Instagram, que vieram para o grupo, se tornaram clientes minhas de sempre. Elas vêm, fazem protocolo de 8 sessões, renovam, passam um tempinho, voltam, vão cuidando das demandas. Estão comigo sempre. Porque elas se convenceram do método, mas elas precisaram dar o primeiro passo. Então, analisa as suas circunstâncias, olha para dentro, tenta perceber, para pensar. Nos últimos meses, nos últimos anos, o que eu de verdade fiz, no sentido de buscar ajuda profissional, especializada, uma ajuda profissional baseada numa técnica de comprovação científica. Gente, vocês vão lá no PubMed, escreve PubMed, escreve Mindfulness, escreve atenção plena, escreve terapia cognitiva baseada em Mindfulness, terapia cognitiva comportamental. Ela vai trabalhar nos padrões de pensamento. Por que eu penso assim? Por que eu raciocino desse jeito? Porque eu tenho essa crença, e crença não tem a ver com religião nesse caso, tá? Tem a ver, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Pobre enquanto descansa carrega pedra. Aí a pobre vira adulta e quando ela precisa, depois de trabalhar, né? Trabalha fora, trabalha em casa, ela precisa sentar lá no sofá para descansar 5 minutinhos e assistir um filme no Netflix ou um episódio de temporada no Netflix, ela não consegue ficar com a cabeça tranquila e prestar atenção. Ela tá com o celular na mão vendo notificação, ela tá preocupada com a lista de compra, ela tá preocupada com o almoço, ela tá preocupada com o que fulana disse ontem. Afinal de contas, pobre enquanto descansa, carrega pedra. Essa crença faz eu acreditar que eu não tenho direito ao descanso. E às vezes são 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de crença, porque a gente ouviu isso lá quando era criança. Crença. Isso norteia, rege o que você faz e o que você deixa de fazer. E existe uma lista de crenças nesse sentido que leva a gente, mulheres 40 mais, para padrões de ansiedade sem que a gente precisa fazer nenhuma força. É quase que eles puxam a gente através dessas crenças, né?
E a terapia cognitiva, ela vai trabalhar nisso. A gente vai começar a questionar, a desafiar essas crenças de forma terapêutica, segura. Não tem nada de outro mundo, viu, gente? Porque às vezes eu tenho a impressão que vir pra terapia, né? As pessoas pensam, ai, mas o que eu vou falar? Não sei se vocês já pensaram nisso. Ai, mas e o que eu vou falar? Falar da minha vida? Ai, isso de cognitivo? Ai, sei lá, vai que lava meu cérebro, né? Faz lavagem cerebral? Não é assim não, são coisas tão simples. Gente, é o simples que transforma. Anotem isso, coloca no post-it, deixa lá na geladeira, bota no computador. É o simples que transforma. Falam a força da mulher está no descanso, verdade? Eu acho que se a gente leva em consideração esse entorno que eu tô falando, a força da mulher pode estar no descanso. Até porque a gente já sabe, isso está comprovado, são os estágios de descanso, de serenidade, de calma, de tranquilidade que a gente consegue dar os melhores frutos. Porque com estresse e ansiedade, a gente tá trabalhando no piloto automático, isso já é sabido. Então sim, tem bastante verdade nessa frase. A força da mulher está no descanso. Por isso que nós deveríamos jogar no nosso time e valorizar o nosso descanso. E quando a gente percebe que a gente não consegue fazer isso, entender que provavelmente a gente está doente e precisa de ajuda. E existe ajuda. A ajuda está disponível. Você é humilde para buscar e aceitar essa ajuda? Você é humilde para reconhecer, felizmente, que você não dá conta de tudo? Às vezes é o descanso que te permite chegar a essas conclusões. Não dá mesmo. Ontem eu tive, como eu falei pra vocês, eu tenho atendimentos, né? Bem assim. De nada. Ontem eu falei a minha agenda de atendimentos, né? E eu tive algumas mudanças essa semana. E eu deitei... eu tô na Espanha, tá, gente? Pra quem não sabe, eu moro na Espanha atualmente. Eu já tinha morado aqui antes. A gente foi pro Brasil fazer serviço voluntário por 3 anos e meio e voltamos. Eu tô na Espanha. Aqui a siesta, que é aquele cochilinho depois do almoço, é bem típico, bem tradicional. Mas o meu corpo não pede, eu não tenho necessidade. Mas eu já sei que quando o meu corpo pede, eu preciso dar. Porque ou eu tô nessa fase de ciclo menstrual que tá roubando energia de mim, ou nessa oscilação meio que velada que os exames de sangue não mostram, mas que eu sei que tem coisa diferente dentro de mim. Então, eu deitei e dormi um pouquinho. Aqui no sofá mesmo, no meu edredomzinho assim, ó, e dormi um pouquinho. Sem precisar colocar alarme, porque geralmente eu coloco, tá? Porque no meio do dia eu não... Mesmo que eu tenha uma necessidade de cochilo, eu coloco pra não dormir muito, porque o meu sono é à noite. E sono também tem a ver com você plena. Tem muito a ver com você plena, mas muito mais do que a gente pode imaginar. Gente, o sono... Eu vou falar, anota mais uma aí pra vocês conhecerem as minhas frases. Você deveria cuidar do seu sono melhor do que você cuida do seu dinheiro. Você deveria cuidar do seu sono melhor do que você cuida do seu dinheiro. Então isso tem tudo a ver com mulher plena. E aí eu descansei um pouquinho, eu tinha dor de cabeça. Em outros momentos eu me sentiria culpada, quase como se fosse uma pessoa preguiçosa ali, deitada, né? Plena, deitadinha no meu sofá com meu edredom descansando. E aí depois eu melhorei. Melhorou minha dor de cabeça, me hidratei mais, me hidratei muito, muito mais, porque isso também é outra questão, a gente se hidrata pouco e vem a dor de cabeça, vem cansaço também, né? Então, vocês conseguem ver, só pra gente já encerrar, que não é só uma questão? São várias. Mas o processo terapêutico vai ampliar a sua mente para todas essas possibilidades. E o trabalho em grupo, que é o que a gente vai fazer lá no programa Consciente Plena, se vocês não se inscreveram, aproveitem, a gente está nos últimos dias de inscrição, tá lá no link da bio, a página de apresentação, tem bastante informação, porque chega gente de todo tipo, às vezes chega gente aqui pra mim que não me conhece, não tem um histórico de contato comigo. Então eu coloquei o máximo de informação possível para me comunicar da melhor maneira possível. Mas tem gente que não precisa de tanta informação, já tá convencida, tá no seu momento.
Qualquer botão leva lá você para QIFI, você se inscreve, faz o pagamento, cria a sua conta, porque você vai precisar acessar a sua conta lá depois para ver o gravado se você precisar, tá? E a gente se vê, eu vou entrar em contato depois com você pelo WhatsApp e a gente vai alinhando o passo a passo, tá? Nesse trabalho em grupo vai ter esse estímulo. Como você se sentiu durante o exercício ao vivo? Foi bom, foi ruim, foi fácil, foi difícil? Por quê? A mente vagueou, vagueou pra quê? Pra onde? Por quê? Não tem como. Se a gente vive sem fazer perguntas, a gente vive sem rumo. Se a gente vive sem se fazer perguntas, a gente vive sem rumo. Porque muitas vezes são só as respostas a essas perguntas que vão dar direcionamento pra gente. Você não vai desenvolver habilidade, você não vai desenvolver ferramenta para se sentir plena sem as respostas claras para essas perguntas. E se você não faz pergunta, com certeza você não chega na resposta. Eu me senti assim também. Então eu quero acreditar que você melhorou, certo? A Skincare Lagata, coloca o seu nome aqui pra mim, que aí eu consigo te chamar por nome, tá bom? Já fiz a minha inscrição, eu sei, Suzana tá inscrita, Aline tá inscrita. Quem mais? Tem gente por aqui. Ai, bem-vinda, que bom ter você por aqui. Então é isso, boa tarde, muito bom te ouvir. Suas lives são quais dias? Oi, querida, eu não tenho dias fixos para live, eu geralmente posto lá no feed o dia que vai ter. Hoje, pontualmente, eu coloquei mais em cima da hora. Eu coloquei algumas horas antes. Maria, bem-vinda, Maria. Coloquei umas horinhas antes. Como eu vou abrir o programa, eu tô trabalhando muito nos bastidores do programa, eu não consigo fazer lives com frequência. Mas eu devo fazer pelo menos mais uma entre essa semana e a semana que vem, tá bom? Então fica de olho no feed. Eu vou te dar uma dica, tá? Pra você conseguir acompanhar. Quando você entrar lá no meu perfil, lá em cima do lado do nome, do lado direito, vai ter como se fosse uma campainha, né? Um sininho. Se você clicar lá, você consegue configurar notificações. Aí você pode habilitar todas. Fica todas assim, acho que é pro lado direito verdinha. Então quando eu postar story, quando eu postar no feed, quando eu entrar ao vivo, aí o Instagram vai te notificar e de repente você consegue ver e falar, ai, olha só, consigo estar lá conectada. De qualquer forma eu vou deixar gravada, tá bom? Essa live depois você pode voltar e assistir. Então é isso. Quero vocês saindo daqui confiantes, muito confiantes, de que você pode se sentir uma mulher plena. Isso não é ilusão, isso não é marketing, isso não é historinha, não é blá blá blá, não é conversa de vendas. Você pode se sentir plena. E você pode se sentir plena também se você não fizer o programa Consciente Plena. Mas eu tenho certeza que se você fizer o programa, participar dele, você vai ficar muito mais próximo dessa condição. Você vai saber muito melhor como fazer esses caminhos que eu te disse que te levam para essa sensação, para essa percepção, para esse estar, para esse bem-estar, que tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental e também com a nossa saúde espiritual. A gente não consegue dar o nosso melhor para o nosso Criador se a gente não tem nem a referência de quem nós somos no nosso melhor estado. E quem nós somos quando a gente não tá no melhor estado? E aí como é que eu vou pro meu melhor estado? Será que o meu melhor é o meu melhor mesmo? Ou será que pelo fato de não fazer terapia, não trabalhar no autoconhecimento, não praticar a atenção plena no momento presente, não trabalhar a autocompaixão, eu acabei buscando um caminho de desculpas, de vantagens através dos meus problemas e dificuldades, porque a gente também pode ter esse impulso. Infelizmente, porque a gente se sente segura no nosso lugar doente de aflição, de sofrimento, né? É uma armadilha da nossa mente imperfeita, infelizmente. Então eu quero todas vocês plenas e maravilhosas comigo no programa Consciente Plena que começa dia 8 de abril. Se inscreva o quanto antes, vagas limitadíssimas e eu quero muito ter você bem pertinho de mim.
Essa terapia em grupo vai ser tudo de bom, uma oportunidade única, na expectativa aqui. E eu aqui. Vai ser muito legal, Aline. E eu vou já deixar registrado aqui o meu elogio para você de todo o seu processo, de todo o seu empenho, de todo o seu envolvimento, dedicação. Parabéns, assim, é uma alegria ter você comigo e estar cuidando de você, viu? Muito obrigada por confiar no meu trabalho, ter me escolhido para cuidar de você nesse momento. Suzana também. E tem algumas pessoas que ainda não estão aqui online, mas com certeza vão ver essa live depois. Queridas, enviem depois essa live que vai estar lá no feed para alguém, tá bom? Coloca no comentário, marca as amigas lá nos comentários, traz elas pra live para elas conseguirem ver. Suzana também, querida, nossa sessão de 2 horas foi um arraso, foi maravilhosa. Tô muito feliz de ter você no programa também, viu? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no programa Consciente Plena, com certeza, porque eu quero sim de todas vocês. E se não, na próxima live. Um beijo.